dar os parabéns ao time, vitória super importante para mudar o ciclo negativo em que estava a vir. Ontem acordei, liguei a televisão, a primeira coisa que apareceu foi Atlético não tem técnico. Ontem cheguei ao treino, ao CT, a minha namorada ligou-me e entrei no Uber, na rádio, Atlético não tem técnico. João, não é técnico. Hoje entrei no refeitório com o time, olhei para a televisão e estava a minha cara a dizer sem técnico. É difícil, mas nós estamos cá para isso. E um time sem técnico, um time cheio de garotada, 3 jogadores no início com a idade sub-20, ainda entrou o Tevez, foi o quarto. Ganhar hoje na Copa do Brasil deve ser um milagre, sem técnica e só com garotos. Então é isso, parabéns a todos, a estrela do time é o time. 22 chutes, 11 chutes no golo. Se formos ver os 2 jogos que nós fizemos aqui na Arena, dá 22 mais 23, dá 45 finalizações. Não sei se isso é muito normal aqui, mas está todo mundo de parabéns, porque de facto ganhar sem técnica é difícil. Que resenha é essa? Muito boa tarde a todos. Estamos na área com os donos da bola Paraná, trazendo tudo do futebol paranaense para vocês que nos acompanham, não só na tela da Band Paraná, mas também no YouTube. É só acessar, acompanhar o programa e a toda a nossa programação também. E tem as nossas páginas no... Segura agora, só um pouquinho. Vocês acompanharam aí como é que nós abrimos o programa de hoje, né? Foi da mesma forma que o João Correia abriu a coletiva pós-jogo e pós-classificação do Atlético na Copa do Brasil, na vitória magra 1-0 sobre o Brusque, com o gol marcado pelo garoto, pelo Piá do Caju, o lateral direito, Cauã Moraes, que tô gritando aqui mesmo, eu defendi aqui nos donos da bola e que daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito. E o que vocês ouviram ontem na coletiva do João Correia e ouviram novamente hoje na abertura dos donos da bola Paraná, tudo o que o João Correia disse foi direcionado a mim. Claro que ele citou ali também, né, programas de rádio. Eu sinceramente não sei quais são ou quais foram esses programas, mas ele fez uma citação diretamente para mim, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou responder com educação, mas à altura. Tá assistindo, João Correia? Então segura aí, tá bom? E a prova maior de que você não está pronto para ser técnico do Atlético, e principalmente em se tratando deste momento, certo? Você ainda é um técnico em formação e parece não querer entender isso. É bem diferente de dizer que você é um mau técnico, porque eu nunca disse isso aqui. Disse que você errou, que você fez substituições erradas, que você deveria voltar para o sub-20, onde você vem realizando um grande trabalho, diga-se de passagem, mas eu fiz críticas pontuais. Eu não disse que você não entende de futebol. Eu não disse que você é um mau técnico, tá bom? E a prova maior é que o próprio Atlético entende que você não está pronto. Tá aqui o porquê. Põe aqui. O Atlético anunciou Odair Hellmann como novo treinador. Passagem por grandes clubes do futebol brasileiro, Internacional, Fluminense, Santos, foi auxiliar na seleção brasileira, é conhecido por organizar muito bem defensivamente as suas equipes, e o Atlético tem sérios problemas defensivos. Claro que o Odair não vai resolver só com trabalho, só com resenha, só com os conhecimentos dele. O Atlético vai precisar contratar, e a gente está falando isso aqui há muito tempo, tá certo? Então, Odair Hellmann é o novo técnico do Atlético. E o Atlético inicia ali, ó, traz experiência. Ouviu, João Correia? Traz experiência. Experiência que você não tem. Mas já já a gente fala mais. Eu não vou ser mal educado. Não é do meu feitio e não faz parte da minha formação. Você citou o cara lá dos donos da bola? Muito prazer, Hassan Neto.
tá bom? E daqui a pouquinho eu vou responder as tuas críticas. Repito, com educação. Pode ter certeza disso, tá certo? Agora eu quero imagens aí do Cauã Moraes, o garoto de 18 anos, que eu falei aqui, se foi relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense, é porque tem condições de jogar. Se entrou na metade do segundo tempo, numa fogueira danada, com o Atlético perdendo e levando um baile, um vareio do Atlético Goianiense, não, do Vila Nova, perdão, tá? Ele entrou, ele foi relacionado para o jogo contra o Vila Nova e entrou na metade do segundo tempo do jogo contra o Vila Nova. O Atlético perdeu e levou um vareio. E aí, a opção do João Correia foi por escalar o Abraão improvisado, quando ele teve 10 dias para dar confiança para o garoto. Passar confiança, motivá-lo, incentivá-lo, passar segurança. Você vai começar jogando. Isso é que foi dito aqui nos Donos da Bola. E ele entrou ontem e não fez só o gol da classificação, o gol do Pix, o gol da vitória. Apertada, suada, contra o Brusque, que por mais organizado que seja, é um time de Série C. Ok? Ele fez uma boa apresentação. Mostrou personalidade, é o que eu falo aqui. Se tem qualidade e personalidade, não importa a idade, tem que jogar. E não só o Cauã Moraes, mas outros piás do Caju. E foi isso que eu critiquei. Tá certo? Além de ter criticado também a substituição. Porque quem deveria ter saído era o Tobias Figueiredo e não o Abraão. Tá bom? Vamos ouvir o Cauã Moraes, feliz da vida, comemorando a estreia no time principal do Atlético. Aqui na tela agora. A felicidade é grande, né? Mas eu quero agradecer primeiramente a Deus, que sempre fez de tudo na minha vida ser melhor. Agradecer a todo o staff, agradecer o Atlético, agradecer o João pela oportunidade. E a felicidade é imensa, né? Primeiro jogo como titular, fazer um gol, a felicidade é grande. Me senti tranquilo, já sempre vim treinando, sempre me dediquei e quando a hora aparecesse eu sabia que ia estar preparado para isso. Parabéns, Cauã, e que você continue nesta mesma toada e que outros piás do Caju também sejam aproveitados. Bom, infelizmente não deu para o Operário. Acabou eliminado. Mas como a gente costuma brincar e falar no futebol, caiu de pé. E nós vamos começar ouvindo o técnico Bruno Pivetti. Eu acredito que nós saímos desse confronto mais fortes. Sabíamos que teríamos um adversário muito difícil pela frente, muito difícil jogar contra o Vasco, principalmente aqui em São Januário. A torcida apoia do primeiro ao último minuto, fez uma grande festa, mas nós fomos competentes em manter a nossa organização. Coletivamente eu vi uma equipe muito sólida dentro de campo. É claro que os erros, falhas vão acontecer no futebol e foi assim que nós tomamos o gol no primeiro tempo. A gente conseguiu ter grandes oportunidades ali, infelizmente no primeiro tempo não conseguimos converter da melhor maneira. E no segundo tempo a equipe foi extremamente impositiva, os jogadores que entraram muito bem. Eu acredito que foi um jogo muito bonito de se assistir para quem estava de fora. Duas equipes ali buscando a vitória. E no final do jogo nós fomos premiados com o gol do Ademilson, que de maneira justa a gente sai com um empate. E depois na decisão por pênaltis foi algo que a gente se preparou muito. A gente teve aí, salvo engano, 4 decisões por pênalti que nós fomos bem sucedidos, tanto no Campeonato Paranaense como na Copa do Brasil. Poderíamos ter fechado ali a decisão na bola do Thales. Infelizmente para nós o Léo fez uma excelente defesa. A qualidade do time, que não se acovardou mesmo jogando em São Januário. O Léo Jardim pegou 3 cobranças, o Elias pegou 2. Fez a parte dele, o Operário teve a bola da classificação com o Thales Olex, mas infelizmente também não deu certo, a gente não pode crucificá-lo, faz parte do futebol, mas parabéns ao Operário pela atuação em São Januário. Agora cola pra mim aí, de imediato, o lance do pênalti.
Esse pênalti aí que nós mostramos, que nós cansamos de mostrar, marcado e desmarcado pelo Anderson Daronco, bicudo, especialista em arbitragem, ex-árbitro, veio aqui, participou do programa, falou que foi pênalti, que o VAR se equivocou em chamar o Daronco e insistir para que ele voltasse atrás, e isso prejudicou o Operário. Com a vitória, o cenário ontem poderia ter sido diferente. E hoje nós poderíamos estar comemorando a classificação do Fantasma. Mas infelizmente não deu, são águas passadas, agora é pensar em Série B. Falando um pouquinho de Coritiba, todo mundo sabe que no jogo contra o América Mineiro, contra o Coelho, o Lucas Ronieri e o Felipe Guimarães foram afastados. Ficaram de fora do jogo. O técnico Mozart respondeu desta forma os questionamentos. Do Felipe e do Lucas foi um ato fora da normalidade e nós estamos tratando internamente. E a questão de se vai permanecer afastado, isso aí, como eu acabei de responder, nós estamos tratando internamente. Então, simples assim. Do Felipe e do Lucas foi um ato fora da normalidade e nós estamos tratando internamente. E a questão de se vai permanecer afastado, isso aí, como eu acabei de responder, nós estamos tratando internamente. Então, simples assim. Não é tão simples assim, viu, Mozart? Com todo respeito, porque tratando internamente, cara, eu entendo que todo e qualquer assunto relacionado ao futebol, ele diz respeito à torcida, ele tem o interesse da torcida, ele desperta o interesse da torcida. E a torcida tem sim o direito de saber o que foi que aconteceu, principalmente com relação ao Lucas Ronieri, que é uma joia, é uma promessa do Coritiba. Então essa história de assunto interno, estamos tratando internamente. Internamente você trata assuntos pessoais, viu, Mozart? Assuntos pessoais você trata internamente. Você não é obrigado e nem tem que expor qualquer que seja o assunto para ninguém. Agora, em se tratando de futebol e aquilo que é de interesse do torcedor, não existe tratando internamente. Tá aí, todo mundo já sabe o que aconteceu ou o que supostamente aconteceu. Um problema numa área privada do hotel onde o Coritiba se concentra. Um problema na concentração do Coritiba. Tudo está sendo apurado, os jogadores estão sendo ouvidos, o Coritiba ainda não tomou uma decisão final, mas essa resenha de assunto interno, repito, quando for um assunto pessoal, Mozart, não só para você, mas para qualquer um, da comissão técnica, da diretoria, do staff do Coritiba, beleza, vamos tratar internamente. Mas quando se trata de futebol, não tem nada disso, viu? Estamos de volta, galera, e agora sim, como prometido. Vamos começar ouvindo o que foi que disse o técnico interino, o ex-técnico interino, melhor dizendo, porque para quem está acompanhando o programa só a partir de agora, começou a acompanhar o programa a partir de agora, o Atlético anunciou a contratação do experiente Odair Hellmann. Tá aí na tela. Obrigado, Iago. Obrigado, Nicolas. Obrigado a toda a equipe. Tá aí. Odair Hellmann é o novo técnico do Atlético para a sequência da temporada. Tá certo? Então agora nós vamos ouvir o que o João Correia disse a meu respeito e com relação ao programa, os donos da bola. Quando eu fui apresentado aos jogadores, eu falei, aqui somos todos interinos, eu sou só mais um. Se ganhas muito, ficas, até podes sair. No futebol brasileiro, então, é normal. Podes ganhar e sair. Então, sinto-me como qualquer treinador no Brasil, somos todos interinos. Eu comecei a entrevista falando disso porque eu ontem liguei a televisão no Donos da Bola e o cara falou: João, as tuas substituições horríveis, blá 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 blá, e tens que descer rapidamente para o sub-20. Verdade, eu não estou acostumado a perder 2 jogos seguidos. Ele falou mais uma coisa, que eu não tenho experiência em profissional.
ele que vai estudar a minha carreira e vejo aos 23 anos quem é que eu treinava. O meu jogador mais velho tinha 39 anos. Então aos 23 anos eu era técnico de profissional, aos 18 anos eu era auxiliar de profissional de Série C. Então eu aconselho que ele vá estudar a minha carreira antes de falar. Nossa, é verdade? E por que você voltou para o Sub-20? Por que é que você não foi efetivado? Por que é que a diretoria do Atlético não mostrou confiança no seu trabalho, hein, João Correia? É o seguinte, eu aqui quando você assumiu interinamente, eu disse que você vinha realizando um grande trabalho no Sub-20 do Atlético. Eu disse que você tinha experiências como auxiliar técnico no Atlético Goianiense e no Vasco da Gama. Que no Cuiabá você trabalhou com o Alberto Valentim, na comissão técnica do Alberto Valentim. Eu disse aqui no programa, se você não ouviu e ninguém te contou, que você fez estágio com o Mourinho, que você passou por um período de aprendizagem no Barcelona. Mas espera aí, cara. Você estava no Sub-20 do Barra. Você não estava no time principal do Barra. E você foi trazido para o Atlético para ser o técnico do Sub-20 do Atlético, onde, repito, você faz um grande trabalho. Você é um treinador em formação e parece não querer aceitar isso. Blá, blá, blá. Blá, 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 foi o que nós ouvimos de você. O Cauã Moraes ficar no banco no jogo contra o Vila Nova para que o Abraão jogasse improvisado. Que eu disse que as suas substituições são horríveis. E elas foram. E a principal delas, quando você sacou o Abraão e manteve o Tobias Figueiredo. E mais, se o Cauã Moraes, como eu disse no início do programa, tinha condições de entrar no decorrer da partida, como entrou no jogo em que o Atlético estava perdendo e sendo dominado pelo Vila Nova, ele tinha condições de ser titular e provou isso no jogo de ontem. Personalidade, qualidade. Então quem é que está errado nessa história, João Correia? Agora o que eu achei desnecessário é falar aqui que você foi técnico do Moscavide, de Portugal. Peraí, Moscavide? Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Você voltou para o Sub-20. Você não gostou de eu ter dito aqui, volta para o Sub-20, mas você voltou. E eu acredito no seu potencial. Acho que você tem condições de se tornar um grande treinador. Mas ainda não é. Você é um técnico em formação e ponto final. Vamos com as imagens do jogo agora, da vitória do Atlético, da classificação do Atlético. Atlético 1-0, tá certo? Copa do Brasil, o Atlético classificado, faz o Pix CBF e muito graças ao garoto Cauã Moraes. Fez o gol da vitória, fez o gol da classificação. Que o Atlético aprenda a lição. Eu disse aqui também sobre o João Correia que por ele ser técnico do Sub-20, ele teria a obrigação de subir outros garotos, outros piás, abrir oportunidades, dar espaços. Já que o Atlético não quer ir ao mercado, não quer gastar, que desse oportunidade para os garotos. Essa sim era a principal obrigação do João Correia. E ele estava assim interinamente no cargo. E a diretoria do Atlético mostrou, provou e anunciou a contratação do Odair Hellmann. O jogo de ontem foi mais um jogo ruim. O Atlético tomou sufoco do Brusque. Classificou, o mais importante foi a vitória, foi a classificação, mas tomou sufoco, gente. Tomou sufoco do Brusque. E aí o João Correia não quer ser criticado, diretoria não quer ser criticada, determinados jogadores não querem ser criticados. Vocês querem que a gente passe paninho? Passe a mão na cabecinha de vocês? Vocês estão de brincadeira, né? Amanhã a gente vai falar mais. Agora eu passo a bola para ela, Alessandra Consoli, que vem aí com o Band Cidade primeira edição. Ótima tarde a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, galera.